Marcos 14, versículo 3. Vamos ler. Estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a sozinha, porque a afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se para ungir o meu corpo para o sepultamento. Versículo 9, último. Na verdade eu vos digo que onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. Amém. Pode se assentar. O tema da mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração é: se comprometa. Eu não sei se você já viveu uma experiência com Jesus, se você já foi tocado por Jesus, se você já recebeu o doce toque de Jesus. Mas no ano passado, em setembro, eu estava no meu quarto orando e eu experimentei algo novo da parte de Deus. Não sei se você já experimentou isso. Eu estava orando e enquanto eu orava, eu fui levado para dentro desse episódio e eu comecei a falar o que essa mulher estava fazendo, que eu queria me derramar na presença dele, eu queria entregar-me por completo diante dele. E então eu comecei a ser conduzido em algo mais profundo dentro desse texto e eu ouvi 3 comandos do Senhor dentro desse texto. E depois eu fui lá para o sepulcro com Maria Madalena e eu nunca tinha experimentado isso, de você estar orando e orando a palavra, e a importância de nós conhecermos a palavra, porque o Senhor trabalha por meio da palavra dele. Enquanto eu estava orando, o próprio Espírito foi me revelando coisas novas da sua própria palavra que eu ainda não havia percebido. Revelações frescas da parte de Deus, que Ele tem para nós disponível na palavra dEle, quando nós nos entregamos a conhecê-lo, a buscá-lo. E eu recebi 3 comandos. Eu quero compartilhar com você. Ele me disse: Abner, se comprometa com isso. Abner, se comprometa com isso. E Abner, se comprometa com mais isso. Começando do básico, então, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, a palavra Evangelho, significa boas novas, a boa notícia. Mas qual boa notícia é essa? A boa notícia de que nós podemos nos relacionar com Deus novamente. Porque lá no Jardim do Éden, como você já sabe, Adão e Eva pecaram, desobedeceram. E então, a partir daquele momento, o pecado entrou no mundo e todos nós agora nascemos com pecado. O pacto que Adão e Eva tinham com Deus foi quebrado. E então o pecado passou a habitar em nós e na humanidade. E o relacionamento com Deus foi perdido. E Jesus foi enviado por Deus para nos reconectar ao Pai. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o acesso ao Pai, a Deus, foi novamente aberto por esse novo e vivo caminho por Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo, ele é eficaz e nos reconecta de novo ao Pai. E essa é a boa notícia do Evangelho, a maravilhosa notícia do Evangelho, de que aquilo que foi perdido agora foi restituído, porque Cristo decidiu descer e ser esmagado, pagando a nossa dívida do pecado, aquilo que nós éramos condenados. Cristo foi lá e pagou por nós e nos convida novamente a esse relacionamento. Então essa notícia é realmente uma ótima notícia, a melhor notícia da nossa vida, poder nos achegar a Deus novamente e nos relacionar com Ele. Mas se existe uma boa notícia, é porque também existe uma má. Existe um contraste do bom, e o contraste do bom é o mal. A má notícia
é que existem pessoas que ainda continuam sendo inimigas de Deus. A má notícia é que existem pessoas que ainda escolhem permanecer longe dos caminhos do Senhor. Ainda existem pessoas que não se apropriaram da boa notícia do Evangelho e que então decidem ficar distantes de Deus e não terem esse relacionamento com o Pai. Preferem viver uma vida nos prazeres desse mundo, no pecado, e abrem mão de um relacionamento íntimo, puro com Deus. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que as pessoas não vão para o inferno simplesmente porque elas são más ou porque elas pecam, mas porque elas rejeitam o escape. As pessoas vão para o inferno porque elas rejeitam o resgate que o próprio Deus enviou. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo já estava previsto. Ele já tinha se comprometido em vir para morrer pelos nossos pecados. Ele se entregou. E ainda assim, existem pessoas que rejeitam esse escape, que rejeitam esse resgate de Cristo na cruz. Mas tudo bem, nós então vamos levar em consideração que você veio para esse lugar porque você já encontrou com essa boa notícia, porque você já se entregou a Cristo. E quando nós nos entregamos a Cristo, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador, de que não há salvação como nós decoramos, né? Atos 4,12, que diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Parabéns para a turminha que declarou. Olha só, não existe outro tipo de salvação, a não ser pelo Cristo vivo, que morreu por nós e está vivo. Não tem como se chegar a Deus se não for pelo caminho que Cristo abriu na cruz do Calvário. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho foi aberto pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus quem nos buscou, foi o próprio Deus que se entregou para nos levar novamente aquilo que foi perdido. Então nós nos entregamos a essa verdade, nós reconhecemos que Ele é o único e suficiente Salvador, e então nós nos batizamos e nós passamos a tomar do cálice de Cristo, que é o sangue da nova aliança, a comer do corpo de Cristo, né, o pão da Santa Ceia, o suco que representa o sangue e o corpo de Cristo, e então nós nos tornamos partes do corpo de Cristo. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de ouvir Harold Walker, e ele disse uma frase que me marcou muito. Ele falou: o cargo mais importante dentro do corpo de Cristo não é ser pastor da igreja, não é ser líder de um ministério, não é ter o microfone nas mãos, não é ministrar um louvor, fazer alguma coisa aqui na plataforma, não é ser líder de um ministério ou ser participante do ministério da consolidação, da zeladoria, da intercessão, seja lá qual for. O cargo mais importante no corpo de Cristo é ser membro. Se você hoje faz parte do corpo de Cristo, então você já está ocupando o cargo mais alto que tem para se ocupar, que é ser parte desse corpo, porque nós somos o corpo e Ele é a cabeça. E eu amo quando o Espírito Santo está no controle de tudo e Ele vai conduzindo e nos alinhando, porque ontem o Daniel não sabia o que eu ia pregar, mas ele leu, quem estava aqui ontem viu, 1 Coríntios 12, ele fez questão de ler um texto grande sobre o corpo de Cristo, a importância de estarmos inseridos no corpo de Cristo, a importância e a valiosidade que cada um tem sendo membro do corpo de Cristo. E ele nem sabia que eu ia pregar sobre o corpo de Cristo, sobre estar dentro, inserido desse corpo. Então nós acabamos de ler aqui Marcos 14:3, dessa mulher que se achega até Jesus, e esse episódio foi registrado por 3 autores, por Mateus, por Marcos, por João também. Então, se a gente vai
olhar os 3 episódios descritos por autores diferentes, a gente consegue pistas que alguns deram e outros não. Lá em João 12 vai dizer, nesse mesmo episódio, que essa mulher se chamava Maria, que fez esse ato aqui. Então essa mulher, chamada Maria, ela se chegou até a casa de Simão, o leproso, onde Jesus estava, e quebrou um vaso de alabastro com um unguento tão precioso. Não era só um unguento tão precioso, mas o vaso de alabastro também era muito caro. E de acordo aqui com o julgamento que aconteceu, valia-se mais do que 300 denários, que era o equivalente a 1 ano de trabalho. Então pensa, 1 ano de trabalho que você guardou, que você juntou, que você teve um objetivo para guardar aquilo, ou comprar aquilo, adquirir aquilo. Ela simplesmente derramou tudo. Ela quebrou o vaso e ela derramou aquele unguento preciosíssimo aos pés de Jesus, porque ela estava reconhecendo que Jesus era mais precioso do que aquele vaso de alabastro. A gente às vezes olha muito para o valor que tinha aquele vaso de alabastro, mas mais valioso do que aquele vaso era a presença de Jesus ali. Era o próprio Cristo encarnado, e ela reconheceu aquilo, derramando e quebrando aquele vaso. E a minha pergunta para você hoje é: qual foi a última vez que você derramou algo precioso aos pés de Jesus? Algo de muito valor, algo que custa muito caro, porque o Evangelho de Jesus, ele não tem um custo muito caro, ele te custa tudo, não é só caro, ele vai te custar tudo que você tem. E qual foi a última vez que você derramou aos pés de Jesus algo caro? E eu não estou falando necessariamente de você pegar o seu carro, a sua casa e dar para a igreja. Eu não estou falando de você pegar mesmo o seu 1 ano de trabalho, juntar e derramar ele aqui como uma oferta. Se Jesus te pedir isso, amém. Mas é muito mais do que isso. É uma entrega de coração, é uma entrega de alma, de vida. É uma ressignificação da sua história. Entregar tudo aos pés de Jesus. Da mesma forma que aquela mulher se entregou por completo, Jesus também espera receber de nós uma adoração, uma entrega completa, porque Ele se entregou na cruz do Calvário por completo, não foi metade. Ele não se entregou em partes por nós, Ele se entregou por completo, e está escrito que Ele foi tentado em tudo. Gente, Jesus foi tentado em tudo, mas Ele foi aprovado em tudo. Ele venceu em tudo. Ele se entregou em tudo por nós. Então, o mínimo que a gente faz ainda é pouco diante do que Ele fez por nós. Eu li um livro uma vez do pastor Lucim que chama Tratamento de Choque. Já faz alguns anos. Nesse livro ele vai contando a história de alguns personagens e ele vai fazendo desafios, até que tinha um dia que ele falava sobre esse episódio aqui de Maria. E o desafio do dia era: você vai precisar escolher algo que você gosta muito, você tem muito valor, e vai dar para alguém, representando que Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida. É difícil, porque quando a gente vai pensar mesmo, não se compara com o vaso de alabastro, o unguento que aquela mulher derramou, mas eu gostava muito de uma jaqueta, e eu não queria dar aquela jaqueta, mas eu peguei aquela jaqueta, dei aquela jaqueta, representando, mas eu quero trazer para a nossa vida o que é que tem ocupado o lugar de Cristo no nosso coração, porque Ele não aceita nos dividir com ninguém. Ele é um Deus ciumento, e desde a antiguidade Ele já dizia: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagens de escultura, amarás o Senhor teu Deus. Jesus, lá na frente, recapitulando, resumindo a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu corpo, de toda a sua alma, com toda a sua força e de todo entendimento. Ele é digno de tudo, e Ele precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Aquele ato daquela mulher
de se derramar aos pés de Jesus, de quebrar aquele unguento, de quebrar o vaso, derramar o unguento, não só era um ato de adoração, não era só um ato de renúncia, não era só um ato de colocar Jesus em primeiro lugar, mas o que aquela mulher estava entendendo era muito maior. Era muito mais sublime. O que aquela mulher tinha entendido, ninguém mais tinha entendido. O que aquela mulher tinha visto, ninguém mais tinha visto. Porque quando os reis eram coroados, eram instituídos, reis daquela nação, eles eram ungidos com óleos sobre a sua cabeça. E o próprio Jesus vai dizer que deixa ela, porque o que ela está fazendo é preparando o meu corpo para a morte. Jesus disse, ela está ungindo o meu corpo para o sepultamento, para a morte. Ela estava vendo a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, o reino de Cristo sendo avante. Ela estava perfumando o corpo de Cristo, reconhecendo que ele era rei, mas preparando o corpo de Cristo para aquilo que ele ia sofrer, para a morte. E o primeiro comando que eu ouvi de Jesus foi: Abner, se comprometa em preparar o meu corpo para a morte. Se comprometa em ungir o meu corpo para a morte. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de morte. Mas tanto se está pregando por aí um evangelho de conforto, um evangelho que você não precisa abandonar nada, um evangelho que você vai ficar rico, porque essa... Gente, eu voltei para o Instagram. Há alguns dias atrás, por uma nova intencionalidade do Senhor. Mas que preguiça, meu Deus do céu, me ajuda. Meu Deus, tem misericórdia. E aí, nessa volta, eu vi uma pregação de um rapaz dizendo que Jesus não chamou ninguém para ser pobre, que pobre é filho do cão. Pobre não condiz com a palavra de Deus, porque Jesus te fez para ser rico. Então, ele deve conhecer outro Jesus, porque o Jesus que eu conheço foi aquele que desceu e não tinha nem lugar para ele nascer, que teve que nascer numa estrebaria, numa manjedoura, no meio dos animais. O Jesus que eu conheço, dessa palavra aqui, ele foi morar lá na região de Nazaré, da Galileia, a região mais com uma fama, mais desprezada, tanto que disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque se ele fosse rico, ele não ia morar lá. O Jesus que eu conheço abandonou todas as riquezas para se fazer homem e pobre, porque ele era filho de carpinteiro. Eu não sei que Jesus é esse que chamou a gente para ser rico, porque se ele era pobre, desprezado, desprezível, não tinha beleza para que nós o desejássemos, homem de dores, experimentado no trabalho, eu não sei que evangelho é esse de riqueza, de herdeiros de riquezas dessa terra, sendo que o próprio Jesus herdou a carpintaria de José, que não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha onde deitar para descansar. Que rico que é esse que não tem um travesseiro para deitar? Eu não sei qual evangelho é esse que tem sido pregado, mas não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus é de morte, o evangelho de Jesus é de confronto, é de dor, e foi ele mesmo quem disse, quem quiser vir após mim, olha, é uma escolha. Eu descobri mais uma coisa, pastora, no curso Trilho, você deu a aula, falando, Deus pode fazer tudo por nós, era uma pegadinha, e aí a resposta era, não, porque Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode negar a sua palavra, mas eu descobri mais uma coisa, que Deus não faz por nós, Ele não escolhe por nós, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu a liberdade de escolhermos. Ele pôs Adão e Eva lá no jardim e falou, olha, tem tudo isso aqui para vocês, você não come daquele lá. Eles foram lá e comeram. Deus não podia escolher por eles. Deus deu o caminho, Deus dá a direção, Deus tem planos para você, cabe a você escolher ou não vivê-los, e seguir a Cristo é um deles. Quem quiser vir após mim, Deus não vai escolher por você. Ele te ama, Ele te quer. Maior prova do que essa não existe. Maior prova
do que Jesus dar a vida pelo pecador. Ninguém tem maior amor, dar a vida pelo pecador. Ele te quer com todas as letras, ele já escreveu lá na cruz, lá no madeiro, que ele te ama, ele te quer, ele te deseja, ele tem ciúme de você, ele te ama, mas ele não pode entrar aí dentro do seu coração e falar, você vai ser meu, e pronto, acabou. Se você não quiser, você não vai viver tudo que Deus planejou para você, mas o Evangelho de Jesus continua sendo o mesmo. O Evangelho que se tem pregado aí, pode até não ser o de Jesus, mas o de Jesus continua sendo o mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vai continuar sendo o mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão da sua vontade. É deixar tudo para trás por causa de Jesus. É abrir mão de tudo que te agrada, de todos esses pecados, prazeres do mundo, para seguir a Cristo. E ele vai continuando dizendo, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Tem um peso para carregar, gente. Eu não sei qual é o peso que você vai ter que carregar, qual é o tamanho da sua cruz. Ela tem sua medida, né? Para uns vai ser uma medida mais pesada, para outros mais leve. Mas existe uma cruz para você carregar. Só que quem carrega a cruz, gente, carrega para morrer. Porque o final do caminho da cruz é a crucificação. Existe uma morte para quem decide seguir a Cristo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Viver o Evangelho de Jesus, purificar o corpo de Cristo para a morte, é colocar os pés nas pegadas de Jesus, é seguir o caminho que ele trilhou. E eu não sei se você sabe, mas o caminho que ele trilhou foi um caminho de humilhação, um caminho de açoite, um caminho de dor, de pregos traspassados nas mãos e nos pés e uma lança perfurando o seu lado direito. Esse é o Evangelho de Jesus, de morte. Vocês acham que eu vim trazer a paz? Jesus disse, não, eu vim trazer a espada, porque eu vim para dividir quem vai me servir e quem não vai. E a palavra é viva e eficaz, mais afiada porque uma espada de dois gumes penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra te confronta e vai te confrontar pelo resto da sua vida. Se você não está sendo confrontado, se você não está tendo que deixar nada por amor a Cristo, algo de errado não está certo. Porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho de morte. Mas espera aí. É importante ponderar que nós não somos daqueles radicais que você precisa colocar uma bomba no seu corpo e então ir para o meio de uma multidão e se matar porque você vai receber um lugar melhor no céu. Não. Uma coisa é você estar apto para morrer por Cristo se for necessário, abandonar mão de toda a sua vida para viver a vida que Cristo determinou para você. Outra coisa é você se matar. Jesus não pediu para a gente se matar. Jesus pediu para nos comprometermos com essa mensagem. Uma mensagem de morte. Morte do nosso eu, morte do nosso ego, morte das nossas vontades e, se necessário for, morte literal da nossa carne por amor a Ele, com perseguições. Existe uma igreja do outro lado do mundo, lá no Oriente, sendo perseguida, sendo humilhada. Uma igreja onde pessoas estão morrendo por amor do Evangelho, e não é essa morte nossa aqui só de simplesmente abrir mão de ter amizades do mundo, abrir mão de drogas, abrir mão da própria vida mesmo. Se não negar Jesus é morte, cava sua cova, vai para a prisão, corta os braços, não vai negar não, vai sofrer então, vai ser decapitado. Existem pessoas que estão morrendo do outro lado do mundo por amor do Evangelho de Cristo, enquanto nós aqui desse lado do Ocidente estamos preocupados com uma vida de riqueza, com uma vida de futilidades, com qual emprego eu vou conseguir para ganhar mais, qual é a casa que eu vou construir, qual é o carro de luxo que eu vou ter, como eu vou luxar nas redes sociais, porque olha, o que você posta nas redes sociais? Já percebeu que a era do instagramável, a gente não posta o que é feio. Ninguém posta um prato de comida remexido com feijão lá, um mexidão.
Você vai postar quando você vai lá na Taboca e come uma tapioca linda daquele jeito lá e você posta. Por quê? Qual é a sua motivação para postar isso? Pois é, luxar, olha aqui o que eu estou comendo, olha aqui o que o meu dinheiro está comprando, olha aqui o que eu estou fazendo, enquanto tem irmãos, gente, lá do outro lado do mundo que não tem o que comer, e a gente preocupado em mostrar para os outros o quão boa é a nossa vida. Como a nossa vida tem sido fútil, enquanto pessoas estão gastando a sua vida em preparar o corpo de Cristo para a morte, porque eu duvido que se chegasse hoje um regime do governo que impedisse-nos de servir a Cristo, se muitos que estão sendo confrontados com poucas coisas já estão dando tchau, essa igreja não serve para mim, tchau, eu não quero ser confrontado não, tchau, estão passando por cima de mim, vai se converter, vá ter um encontro real com Jesus, porque o evangelho de Jesus, você precisa ser fiel até a morte, porque só vai entrar aqueles que forem achados servo bom e fiel até o fim, e o evangelho de Cristo vai te confrontar até o final. Se você não aguenta o confronto do seu pastor, do seu líder, como que você vai aguentar o confronto de Jesus? Como você vai conseguir resistir no dia mau? Como que você vai conseguir resistir ao PT? Misericórdia, nós estamos vivendo uma igreja Nutella, um corpo de Cristo Nutella, que não se compromete com a verdade do evangelho, uma verdade que te custa tudo. E nós nos preocupamos com as coisas dessa terra, quando Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, o caminho continua sendo apertado, a porta continua sendo estreita. Ungir o corpo de Cristo, preparar o corpo de Cristo para a morte, é preparar um povo apto para morrer pelo Evangelho, é colocar o coração na motivação certa e os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, e os seus olhos são como chama de fogo, que consomem todo o nosso interior, precisa ser consumido todas as nossas vontades. A nossa vida precisa ser refinada pelo fogo dos olhos de Jesus, para que permaneça só aquilo que é puro, só aquilo que fizermos para a glória dele, como corpo de Cristo que trabalha para preparar o corpo para a morte. Preparar o corpo de Cristo para a morte. Ungir o corpo de Cristo para a morte é se comprometer com a totalidade das Escrituras. Olha, se uma parte dessa palavra, se uma partezinha dessa palavra está sendo negligenciada, então não está tudo bem. Não está tudo bem quando alguma parte dessa palavra aqui não pode ser levada tão em consideração assim. Não está tudo bem se um pouquinho do que está escrito aqui não é para os nossos dias, porque toda a Escritura é apta para o ensino, é para nós hoje. Nós temos um presente que é a palavra de Deus. E ela deve ser nosso mapa, nosso tesouro, nosso bem precioso, acima de tudo. Porque aqueles que examinam as Escrituras encontram Cristo nela, porque elas revelam Cristo. A vida eterna está em Cristo. Atos 1, 8 vai dizer: mais vocês receberão o Espírito Santo, que vai descer sobre vós com poder, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, e na Judéia, e até os confins da terra. E o nosso pastor já pregou isso aqui, que no grego essa palavra testemunha, na verdade ela significa mártir. Pregar o evangelho é ser capacitado para morrer por Cristo, por essa mensagem. O apóstolo João, quando teve a revelação do Apocalipse, o anjo chega para ele e diz: come esse livro, e esse livro vai ser doce nos seus lábios, mas a mensagem dele, quando você engolir,
mas se amarga no ventre, porque essa é a mensagem do Evangelho. Ela é doce, ela é uma boa notícia, nós podemos nos achegar a Deus, mas ela é amarga quando desce para o ventre, porque nós precisamos morrer por amor a Cristo. A salvação é gratuita, mas o reino dos céus é tomado à força. Você precisa lutar bravamente para anunciar o Evangelho de Cristo e ungir o corpo de Cristo para a morte, preparando o corpo de Cristo para a morte. Olha, tinha mais coisas para dizer, eu tinha outros 2 pontos para falar, mas eu sinto que o Senhor quer tratar conosco aqui hoje nesse tema. Nós precisamos voltar a rota para Cristo e estarmos dispostos a morrer pelo Evangelho, se necessário. Por Cristo nós devemos viver e por Ele também morrer. Quem quiser achar a sua vida, então você vai ter que perder. Porque só quem perde é quem encontra a vida eterna. Mas quem vive vai perder ela um dia. Vai passar, porque essas coisas da terra são passageiras. Se coloque de pé. Creio que Deus tem escolhido um povo, levantado um povo para ungir o corpo de Cristo para a morte. Quando você se compromete com a palavra, quando você decide viver uma vida de renúncia, viver uma vida entregue ao verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, saiba que vão ter julgamentos, porque naquela sala onde aquela mulher derramou aquele vaso e aquele unguento, Judas se levantou e disse: olha, por que não vendeu isso para os pobres? Por que não vendeu tudo isso e deu para os pobres? Saiba que vão te dizer: para que isso tudo? Não precisa ser crente assim não. Para que estar na igreja todo dia? Para que orar tanto? Para que você fica enclausurado falando desse Deus aí? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Vão ter julgamentos e vão dizer: você está perdendo a sua vida fazendo o que você está fazendo. Você está perdendo o seu dinheiro. Você está perdendo as riquezas desse mundo. Vão ter julgamentos falando: que loucura é essa que você está fazendo? Mas Jesus prontamente defendeu aquela mulher e disse: ela está preparando o meu corpo. Só aqueles que querem preparar o corpo de Cristo conseguem se comprometer por completo com a mensagem e não vão se importar com os julgamentos. E aí, as suas atitudes, a sua entrega, ela vai contagiar todos que estão na sala, porque o perfume exalou toda a sala. Todo mundo teve que sentir, todo mundo teve que sair perfumado com aquele unguento, porque era um perfume caríssimo. Então exalou toda a casa. E a sua entrega, existem pessoas esperando você para pregar o Evangelho de Jesus. Existem pessoas esperando para ver Cristo brilhando em você, para sentir o bom perfume de Cristo em você. Mas cadê aqueles corajosos? Cadê aqueles que não se importam com o que vão dizer, com o dinheiro que vão gastar, com as aparências do mundo, com os posts do Instagram, com aquilo que vai viralizar ou não, com aquilo que vão ver ou não, mas que vão ser fiéis à mensagem do Evangelho, custe o que custar. Onde estão? Onde estão os que vão se derramar por completo? Porque Judas é o retrato dos membros doentes do corpo, daqueles que ainda não estão no mesmo nível daquela mulher, daqueles que não querem se comprometer com a mensagem e preparar o corpo para a morte. Enquanto nós cantamos essa canção, pois não sou eu que estou te convidando, é o próprio Espírito de Deus que está te convidando. Ei, quer se comprometer em ungir o meu corpo para a morte? Quer se comprometer com a verdade do Evangelho, essa verdade que é doce aos lábios, mas que é amarga no ventre, mas que vale a pena? Quer se comprometer, como Jesus disse: a minha vontade,
A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer fazer isso? Isso aqui, Senhor. Isso aqui.